Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. O nosso tema de hoje é a homeopatia. E para falar sobre esse tema, eu estou com a doutora Célia Patriani Justo, que é farmacêutica. Célia, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate, para falar sobre um tema que você domina bastante, que é a homeopatia. Bom, Célia, então para a gente entender um pouco como foi que surgiu a homeopatia. Então, a homeopatia foi criada pelo médico alemão Christiano Frederico Samuel Hahnemann. E ele nasceu em 1755. E aí, então, ele é de origem humilde, teve muitas dificuldades para conseguir estudar medicina. Inclusive, ele conhecia muitas línguas, fazia traduções para poder ajudar a fazer a faculdade. Se formou, mas 10 anos depois de formado, ele desistiu de clinicar, porque na época a terapêutica era muito lesiva para as pessoas. Usavam-se, por exemplo, era comum fazer sangrias com sanguessuga, o verme. Além de dar eméticos que provocam vômitos, além de drogas irritativas na pele, tudo isso tinha como finalidade eliminar as substâncias mórbidas que eles achavam que estavam no organismo. Então, ele desiludido, com essa prática médica, depois de 10 anos, ele parou de clinicar e passou a continuar fazendo as suas traduções para poder sobreviver. E numa desses estudos, ele resolveu, através do conhecimento que ele teve de que a quina era usada para fazer um tratamento da malária, ele resolveu experimentar a própria quina em si mesmo. E aí ele observou que ele desenvolveu os sintomas da malária. E que quando ele parava de tomar a droga nas doses recomendadas na época, os sintomas paravam. Então, daí, ele percebeu o princípio dos semelhantes, que já havia sido enunciado por Hipócrates lá na Grécia Antiga, e que ele passou então a estudar por mais 6 anos em si mesmo e em várias pessoas sadias. E através de protocolos de experimentos, ele pôde comprovar a eficiência deste princípio. 6 anos depois que tudo isso aconteceu, ele publicou seus resultados num jornal médico da época. Em 1796, que foi quando houve essa publicação, é que então até hoje é considerado o ano de fundação da homeopatia. Então agora, no dia 21 de novembro de 2018, nós pudemos completar 222 anos do nascimento da homeopatia. Certo, então só para a gente falar um pouquinho para o público de casa, porque a gente tem muito interesse na homeopatia hoje em dia e tem uma questão que algumas pessoas são muito fãs e outras têm alguma reticência. Célia, por que algumas pessoas falam que a homeopatia ela é lenta para fazer efeito? Isso é fato? Não, isso não é fato, Existe, assim, toda uma cultura de preconceitos, que tem toda uma explicação histórica, porque a homeopatia sempre foi contra, a dominação do status quo, E aí isso gera um desconforto para vários interesses. Então, isso tem toda uma história, que aí seria um outro programa sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a homeopatia ela tem uma ação bastante rápida, e ela pode ser evidenciada de maneira bastante assim clara, principalmente assim em crianças. Então, nós temos muitos pediatras que são homeopatas e que nós observamos esse efeito rápido da homeopatia. Claro, não é nada que também não tenha as suas limitações. É claro que, inclusive, em processos crônicos, em certas condições, também vai haver um tipo de condição que vai demorar um pouco mais para alcançar uma cura, inclusive uma cura que seja realmente efetiva e não um disfarce, Porque muitas vezes a gente pensa que está bom, mas aquilo está só invisível, e acaba retornando depois. Certo. Então, retomando, você comentou que faz 220 anos, da homeopatia.
Você sabe se Hahnemann sofreu algum preconceito, né, ao estudar e apresentar a homeopatia para a comunidade médica? Sim, Hahnemann enfrentou muitas dificuldades e muitos preconceitos, né? O que ele tinha a favor dele é que, como ele se dedicou integralmente à prática médica, ao atendimento das pessoas, então os bons resultados clínicos falavam quase que por si, né? Então ele conseguiu muitas pessoas que não gostavam dele, mas por outro lado ele também conseguiu muitos adeptos, inclusive na classe médica, né? Um dos seus discípulos, Hering, né? Foi assim, na época, vamos dizer assim, teve como missão, quando Hahnemann voltou para a universidade para defender uma de suas teses, ele teve como missão acabar com Hahnemann. Então ele foi acompanhando, né? E no dia que ele teria que publicamente, né, vamos supor, colocar todos os erros, todas as coisas que a homeopatia e que Hahnemann estava fazendo de inadequado, foi exatamente o contrário. Ele se tornou homeopata. Nossa. Né, e deu toda a justificativa na universidade, né, por que ele se tornava homeopata. Então, toda uma condição realmente bastante desafiadora para Hahnemann, que foi, né, conquistando espaço cada vez mais por conta exatamente dos bons resultados. Então, ele teve muitos seguidores entre pacientes, entre médicos, mas também muitos opositores. Mas conseguiu divulgar bastante a homeopatia por toda a Europa. E aos 80 anos, ele faleceu com 88 anos. Aos 80 anos ele foi para Paris. E lá, apesar de idoso, de ainda, né, estar bastante cansado de todas as lutas, de todas as dificuldades, mas ele continuou clinicando, continuou trabalhando, e lá em Paris, finalmente a homeopatia, né, encontrou naquela época o reconhecimento e a aceitação, inclusive científica da época. Então, Hahnemann faleceu, né, em 2 de julho de 1843, com 88 anos. Certo. Isso é uma coisa bastante rara, você imagina uma pessoa, né, ter uma vida tão longa. E ele deixou 21 livros e 25 traduções. Então, é um legado científico bastante significativo. Ele escreveu obras básicas como o Organon da Arte de Curar, que até hoje serve de modelo e referência para os estudos científicos de homeopatia e para a prática dos homeopatas. Né? Então, é muito importante o legado que Hahnemann nos deixou. Então, nesses livros todos e nesses estudos científicos, tem os fundamentos da homeopatia, que você comentou no começo, que tem o princípio dos semelhantes, né? Isso Mas mesmo. Tem muito outros fundamentos. Então, a homeopatia, ela se baseia em 4 fundamentos, né? Que é o princípio dos semelhantes, a experimentação na pessoa sadia, o medicamento em doses mínimas e o medicamento individualizado. Então, tudo é uma decorrência lógica de alguém, né, com todo o poder intelectual e de sabedoria de Hahnemann. Primeiro, ele evidenciou de uma maneira assim empírica, experimentando o princípio dos semelhantes. Então, o que é o princípio dos semelhantes? Vamos dar um exemplo bem simples para ficar mais fácil, tá? A cebola. Quando você vai mexer com a cebola, o que acontece? Você lacrimeja. Se você ficar muito tempo com ela, coriza, né? Então, a cebola, ela provoca no indivíduo sadio uma série de sintomas. Tá? Esses sintomas, nas doses mínimas adequadas, eles são utilizados, por exemplo, para combater um resfriado, com aquela coriza abundante, com muitos espirros, né? Com inflamação nas vias aéreas superiores. E o medicamento chama-se alho cepa. Né? Então, outro exemplo da lei dos semelhantes. Então, temos, por exemplo, o café. Quem que não conhece o café? Né? Por que você usa o café? Porque ele te deixa ativo do ponto de vista mental. Né? E aí, então, você usa o café com essa finalidade. Acontece que, na homeopatia, em doses mínimas, adequadas, a cófia cruda é utilizada para o tratamento de determinadas insônias. Que interessante. Então, esse é o princípio dos semelhantes, né? Porque uma substância é capaz de produzir
de sintomas e de sinais mórbidos em um indivíduo sadio, tá? Ela é capaz de curar a pessoa enferma que apresenta esses sintomas semelhantes. Então, esse é o princípio. Daí, para poder estudar esse princípio de forma sistemática, científica, Hahnemann teve que criar uma metodologia. Certo. Né? Essa metodologia, ela segue critérios rígidos, protocolos. E aí ele, então, registrou, tá? Nos indivíduos sadios e sensíveis, né? O conjunto de sintomas que aquelas substâncias medicinais provocavam. Tá? Esse registro evidenciou uma coisa interessante, porque o ser humano, ele apresentava não só sintomas físicos, mas apresentava sintomas também de desequilíbrio na área emocional, na área mental. Então, esse conjunto de sintomas que um medicamento provoca numa pessoa aparentemente sadia é denominada hoje de patogenesia. E cada medicamento tem a sua patogenesia e isso vai constituir, tá, o que nós na homeopatia chamamos de matéria médica homeopática, que é um livrinho né, bastante ampliado, onde tem exatamente tudo aquilo que aquele medicamento é capaz, né, de provocar no indivíduo são. Por que tudo isso? Porque o que nós estamos querendo é conseguir tratar a enfermidade. Então, quando o enfermo apresenta sintomas semelhantes ao que está na patogenesia do medicamento, é por isso que o terapeuta homeopático, que o médico homeopata precisa estudar também bastante, por isso que nós temos toda uma dedicação de conhecimento aí. Então, nós vamos ter condições de tratar aquela enfermidade semelhante, né? Objetivando a cura e objetivando a condição de saúde daquela pessoa. Certo, né? E retomando, né, a época de Hahnemann, então toda medicação é uma medicação natural. Na época de Hahnemann, eles usavam, assim, produtos fortes, porque a intenção era eliminar substâncias, assim, mórbidas e internas. Então, por que você dava um emético? A pessoa vomitava, teoricamente ela estava eliminando né, aquele miasma, teoricamente, né, causador, entendeu? Por que você colocava drogas que irritavam a pele? Porque você, teoricamente, estaria eliminando, através né, da pele, tudo aquilo que estava, na verdade, te causando um processo interno. Então, era uma medicina muito agressiva, a ponto de que, muitas vezes, ela mais, assim, deixava o paciente fraco, fragilizado e sangria, então. Sangria é mais absurdo ainda, né? Você ia perdendo exatamente aquilo que você mais precisa, que é o seu fluxo sanguíneo em condições, né? Para você poder ter toda aquela resposta, né? Que o seu corpo pode dar, até fisiologicamente, mecanismos fisiológicos de feedback, para que você possa manter, né? A possível condição de homeostasia, a possível condição de equilíbrio do seu corpo. Então, você imagina você colocar sanguessuga, né? Então, essa medicina que foi muito agressiva na época é que fez Hahnemann buscar um outro caminho. Certo. Né? Então, Célia, a gente vai continuar falando então mais um pouquinho sobre esses achados de Hahnemann e a eficácia da homeopatia no nosso próximo bloco. É rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Você que está em casa já sabe, para ter mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site que é www.amesantos.net.br. Ou também saiba de nossas novidades através de nossas páginas no Facebook ou no Twitter, Ame-Santos. E lá você vai saber um pouco mais sobre os cursos, palestras, enfim, toda a movimentação que a Associação Médica de Santos faz, não apenas aqui na nossa cidade, mas também em toda a Baixada Santista. No programa de hoje, eu estou com a doutora Célia Patriani Justo, que é farmacêutica, e estamos aqui falando sobre homeopatia. Bom, Célia, então, você comentou, né, que
A homeopatia já existe há praticamente um pouco mais, aliás, de 200 anos, mas há pouco tempo ela foi reconhecida como especialidade médica, correto? Então, aqui no Brasil, ela foi reconhecida como especialidade médica, né, em 1981, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, ela é bem recente. Na farmácia, nós temos também como especialidade farmacêutica, né? Nós temos já 3 farmacopeias homeopáticas brasileiras e nós estamos esse ano na 4ª edição já. Então, é todo um processo bastante de aprimoramento, de revisão, de consolidação, porque o medicamento homeopático, né, ele precisa ser manipulado de forma padronizada e com todas as características necessárias para manter, né, a sua condição e ter um bom resultado no processo terapêutico. Porque o diagnóstico é fundamental, sim, mas além do diagnóstico eu tenho que ter um medicamento que seja capaz, né, de fazer essa parceria em benefício do paciente. Né? Daí as consultas, né, homeopáticas serem tão longas e tão detalhadas, né? Isso, porque o objetivo do homeopata é conhecer a pessoa. É exatamente identificar o conjunto de características daquela pessoa e, dessa maneira, ele vai poder individualizar um medicamento ou os medicamentos para aquela condição que ele está precisando para retornar, né, à sua saúde e para conseguir a sua cura. Sim. Então, é algo assim diferente. Né? E às vezes é comum a pessoa, às vezes na farmácia faz um comentário assim, né? Nossa, mas eu fui no médico homeopata, eu estava com, por exemplo, né, um problema de gastrite, mas nossa, ele passou uma boa parte da consulta falando sobre política. O que tem isso a ver com a gastrite? Ao falar sobre a política, ele vai percebendo as questões emocionais. Certo. As questões mentais, o perfil da pessoa, né? Para poder, né, fazer a associação adequada e minuciosa com o medicamento que aquela pessoa precisa para equilibrar o seu corpo, né? Então, o tratamento homeopático, o medicamento homeopático, ele estimula a nossa energia vital, né, que é a mantenedora da vida e do equilíbrio orgânico, e ao estimulá-la, ela se reequilibra, porque a doença seria um desequilíbrio vital, né? E ao se reequilibrar, nós conseguimos retomar a condição de saúde. Você comentou, né, que a questão da homeopatia, ela é forte na medicina, como a gente sabe, ela já é uma especialidade médica, ela também é bem estudada na farmácia. Tem outras áreas acadêmicas que estão se voltando para a homeopatia? Sim, nós temos, assim, recentemente, né, em 2014, pelo Conselho Federal de Odontologia, a homeopatia agora é uma especialidade odontológica. Temos também na veterinária, né? Ela é uma especialidade dentro da veterinária, inclusive na veterinária é muito interessante porque ajuda bastante a legitimar e a sedimentar a homeopatia. Porque uma das críticas das pessoas que não estão muito acostumadas é achar, né, que a homeopatia é um efeito placebo. A pessoa acredita, efeito placebo assim, eu acredito que eu vou ficar bom, então eu posso tomar qualquer coisa que eu vou ficar bom. E no caso dos animais, não existe esse efeito placebo, né? Correto. E por ser bastante eficiente e eficaz, ela também tem muitas pesquisas científicas nessa área, então é uma área muito avançada atualmente aqui no Brasil. E, finalmente, nós temos também a atuação da homeopatia na agricultura orgânica, em plantas. Isso também é uma área que está começando várias pesquisas em algumas universidades aqui no Brasil, para a cultura, por exemplo, de soja, né, com uma abordagem ecológica muito interessante também. Então, o medicamento homeopático, cuidando, né, das plantas. Certo. Bom, e até uma dica, né, para quem está em casa, o nosso curso, né, que é Ciência, Saúde e Espiritualidade, que é um curso que a Associação Médico Espírita de Santos faz aqui dentro da Universidade de Santa Cecília, aborda esse tema que a Célia trouxe hoje, né, que é a homeopatia, junto com o Dr. José Nilson. Célia, para a gente saber um pouquinho mais,
Como que a homeopatia está inserida nesse curso de Ciência, Saúde e Espiritualidade? E eu vou te deixar até uma outra pergunta, né? Tem alguma coisa a ver com a homeopatia e espiritismo? Tem alguma ligação? Sim, a homeopatia e o espiritismo tem uma ligação histórica, né? Realmente, assim, nós temos os médiuns receitistas nos lugares onde não havia médico homeopata e muitos médicos homeopatas espíritas. A começar por Dr. Luiz Monteiro de Barros, né? Médico homeopata, que foi assistente de Militão Pacheco, também médico homeopata, e fundaram em São Paulo uma associação espírita. Isso mesmo. Então, tem muito a ver essa ligação da homeopatia com o espiritismo. E no caso aqui do nosso curso, ela é uma dos temas abordados por ser uma terapêutica que está assim bastante inserida no movimento, eu acredito, inclusive, de desenvolvimento da medicina, que está indo na direção dessa espiritualidade. Então, eu acredito que para entender melhor, né, a medicina do futuro, nós vamos ter que estudar a homeopatia. Com certeza, né? Acredito que este é um dos caminhos. E também, eu me lembro, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, do Dr. Luiz Monteiro de Barros, né, que eu me lembrei agora. E uma coisa interessante também para quem é espírita, né, é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma mensagem de Hahnemann, né, no capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os brandos de coração. O tema, né, que Hahnemann desenvolve é sobre a cólera, né, e os perigos da cólera. E assim, finalizando, né, eu acho que a homeopatia, ela é um elo integrador, né, entre, né, a medicina convencional, que é extremamente válida e importante, tá? E essa medicina energética, que vai precisar estudar o perispírito, né, que vai precisar estudar outros campos, né? E, inclusive, nós temos notícias através do próprio espírito do Dr. Luiz Monteiro de Barros, que é, né, o protetor espiritual do centro, de que ele continua estudando a homeopatia no plano espiritual. Né? Então, veja que interessante, né? E no plano espiritual, realmente, ainda são necessárias muitas terapêuticas energéticas. E, entre elas, nós vamos ter a contribuição, vamos continuar tendo a contribuição da homeopatia. Pode acontecer, por vezes, né, das pessoas, médicos, farmacêuticos, não terem essa vinculação com a doutrina espírita. Sim, né? Sim. Não necessariamente, exatamente, né? Existem homeopatas que são, inclusive, não são religiosos. Tá? Não existe uma obrigatoriedade, né? Existem homeopatas, inclusive, de outras religiões. Correto. Né? Mas o interessante do Hahnemann é que ele realmente desenvolveu uma terapêutica que hoje nós chamamos, né, de psicossomática, antes da medicina psicossomática se consolidar, né, com outras propostas complementares. Então, é muito interessante, porque todos aqueles que têm interesse, né, em, de alguma forma, ter essa perspectiva integral da saúde, né? Pensando nesse ser humano como um todo e entendendo a saúde, né, realmente como um processo complexo, mas um processo de equilíbrio, né, entre os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Né? Então, é uma terapêutica realmente muito interessante, de ação abrangente e que nos deixa apaixonados por ela quando nós temos a oportunidade de poder estudá-la com mais profundidade. Então, a pessoa que se aprofunda na homeopatia, ela consegue entender mais esse mecanismo saúde, doença, as energias do próprio corpo, influência de emoções, sim, entre outras coisas? Acredito que sim, porque realmente o adoecer, ele é entendido como um processo de desequilíbrio da energia vital, que pode ser tanto por questões internas, né, no caso emocionais, né, no caso psíquicas, como também por fatores externos, claro, o vírus, uma bactéria, né, um processo estressante, a perda de um emprego, né? Então, tudo isso mexe conosco e isso nos desequilibra. E a energia vital desequilibrada acaba gerando todo um processo
de enfermidade, né? Mas a enfermidade, ela é algo que não é fixo, ela é algo que está em processo. E muitas vezes, nós agora estamos estudando, agora fazendo um link, né, com a questão da ciência e espiritualidade, muitas vezes a enfermidade orgânica, ela é uma necessidade, tá, para a nossa alma, porque podemos até pensar assim, né, que muitas doenças da alma precisam passar por experiências difíceis no nosso físico, para que a gente também possa ter esse equilíbrio mais ampliado, que é o equilíbrio da nossa alma e do nosso espírito. Então, uma coisa interfere na outra, para que a gente possa aprender e nesse aprendizado a gente possa evoluir e conquistar uma condição de mais harmonia e de mais paz. Bom, e falando em harmonia e paz, né, que é o nosso tema, né, sempre constante e recorrente aqui no nosso programa Espiritualidade em Debate, também por todos os médicos e profissionais de saúde da Associação Médico Espírita. Célia, faz um convite para o público que está em casa agora, né, do nosso curso Ciência, Saúde e Espiritualidade, que acontece dentro do Santa Cecília. Sim, o nosso curso vai começar no dia 16 de março, né? Nós teremos uma aula inaugural com a presença do Dr. Décio Andoli Júnior. Ele é um curso que tem a duração de 1 ano, acontece todos os sábados à tarde, das 14h30 até as 17 horas. E nós temos, assim, vários temas, todos eles dentro, né, de uma perspectiva que possa promover esse diálogo entre ciência, saúde e espiritualidade. Então, estão todos convidados e serão bem-vindos. E para quem quiser saber um pouco mais sobre esse curso, né, pode entrar na página daqui da universidade, www.unisanta.br, onde você encontra a aba de cursos, vai em cursos livres, que aí já tem mais informações de horário, formas de inscrições, né, investimento, então tudo sobre o curso de Ciência, Saúde e Espiritualidade. Bom, Célia, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre homeopatia, né, que já existe há 200 anos, mas é sempre atual, não é mesmo? Com certeza. Até é algo assim que eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você, de poder, né, de alguma forma, conversar sobre esse tema tão significativo, né, como terapêutica e como opção, né, para que as pessoas possam ter uma condição de mais saúde e de mais qualidade de vida. Tá certo. Bom, eu contarei com você aqui outras vezes para a gente falar um pouco mais das novidades, né, que a homeopatia traz para o público. E você que está em casa, já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito é toda quarta-feira às 18 horas. Eu espero você nesse mesmo horário. Até lá!